Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Tem uma coisa em comum com a convidada deste episódio. Como eu, ela também é caipira. Nasceu no interior do estado de São Paulo com a vontade imensa de ganhar o mundo. Com 22 anos, foi primeiro professora de uma escolinha que adotava o método Waldorf. Com essa linha de educação, privilegiava a alimentação saudável e passou a cozinhar para a garotada. Depois montou com amigos um serviço de eventos culturais, digamos um tanto improvisado. Respondia pelo fogão. De lá, saltou para a seleção do primeiro MasterChef Brasil. Não só chegou à final, como levou o primeiro troféu MasterChef. Entrou no avião direto para Paris, estudou na Cordon Bleu e foi trabalhar num restaurante 3 estrelas Michelin de Alain Ducasse. De volta ao Brasil, virou celebridade da internet. Prepara jantares e dá cursos virtuais. Eu tenho o prazer de receber Elisa Fernandes. Muito bem-vinda. Obrigada, Arnaldo. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E não sabia que você era caipira também. Eu sou caipira, imagina, vim do interior. Você é de Ribeirão Preto e eu sou de Pirajuí, ainda do calor mais profundo. Meu Deus do céu. Então o R puxado tá liberado no podcast de hoje, que bom. Muito bem, sempre liberado. Embora eu tenha a infelicidade de não ter um sotaque com muito dorme, porta, sabe aquela coisa? Não tem, infelizmente. Agora, conta o que todo mundo quer saber. Eu sei que faz tempo, todo mundo já esqueceu. Como foi a seleção para o MasterChef? A seleção para o MasterChef foi, eu quero dizer, quase que por acaso. Na verdade, nesse resumo aí que você contou da minha trajetória, faltou dizer que eu, quando empreendi com os amigos de forma desorganizada para… É que você tinha me contado isso. Ó, gente, eu não estou entregando Elisa. A gente já conversou no Bons de Garfo, né? E ela, um programa que a gente tinha de TV, e ela contou isso, que era uma coisa meio improvisada. E aí eu também acabei trabalhando para uma outra agência também, que fazia, uma produtora que trabalhava com esses projetos e com a captação, né, de leis de incentivo e tal. E aí eu tava bem fora do meu lugar e não à toa fui demitida. E aí quando eu fui demitida eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho um diploma de filosofia, eu não quero ser professora mais, tô cansada. Aliás, você é formada em filosofia. Sim. E aí eu tava terminando uma pós aqui na ECA de jornalismo cultural, olha só. E aí perdida, né? Mais perdida que segue tiroteio, porque eu adoro estudar, então eu tava relativamente feliz com as coisas que eu fazia, mas eu não tava encontrada, assim, não tinha o meu lugar no mundo, vamos dizer. O que é não tava encontrada? Eu não sabia, tipo, eu fazia um trabalho que era pra pagar as contas e que era uma coisa que eu sabia fazer, mas eu não tinha um prazer, assim, de dizer, nossa, eu acordo para isso, é muito, muito bom estar aqui, eu nasci pra fazer isso. Então, como eu cozinhava pros meus amigos, enfim, as pessoas sabiam que eu gostava de cozinhar, alguém me marcou no Facebook, e aí eu tava desempregada, falei, tomara que isso dê certo, e deu. Não tinha nem Instagram, então, direito? Tinha, mas as pessoas não usavam tanto. Você lembra? Era uma rede oculta. Eu sempre tive o Instagram, engraçado, porque eu sempre gostei de rede social, mas ninguém usava, não seguia ninguém e tal. Então, me marcaram no Facebook e eu falei, bom, por que não, né? Eu tô procurando alguma coisa que faça mais sentido, eu adoro cozinhar. Cozinhei na empresa que eu abri com os meus amigos, cozinhei na escola. E depois, quando parei de cozinhar, quando eu trabalhava nessa outra produtora, era menos prazeroso. Então, eu falei, bom, pode ser que seja uma boa ideia. Agora, você foi aprovada no MasterChef com uma receita de carne suína envolta em presunto cru, com um molho agridoce de balsâmico, se eu não estou enganado, e tinha ainda uma mousse de queijo de cabra. De onde veio essa receita? Que memória, Arnaldo. Olha, bom, eu adoro carne de porco, né? Sou do interior, então é uma coisa que eu sempre comi, sempre curti. Sou louca por queijo de cabra também, era uma coisa que eu tinha acabado de descobrir. Então eu queria poder, né, misturar essas coisas que eu gostava de comer. E foi, sobretudo, pensando numa receita que ia ficar bom servida fria, na verdade. Porque a logística do programa de televisão, às vezes a gente não pode ficar contando os detalhes, mas você imagina, tinham sei lá quantas pessoas no Pacaembu. A gente já tinha pegado uma fila, esperado. Acho que o momento em que eu servi aquela comida, eu já tava ali há, sei lá, 1h30, 2, 3, talvez, eu nem lembro. Então eu pensei, tem que ser uma coisa que não pode perder o tchan de ter esperado, né? E a carne de porco, ela tem essa versatilidade de você poder servir quente ou fria, e o queijo também.
Coitados dos jurados, né? Porque eles correm risco ali de vida, meu Sim, Deus. mas aí- Aquela comida ali, esperando. Eu me lembro que tinha gente com frutos do mar, né? Gente doida, porque Sim. levar frutos do mar é complicado, né? Não, mas assim, ó, o porco, pra deixar todo mundo tranquilo, tá? O porco é cozido na baixa temperatura, então isso faz por isso é um longo cozimento. Então a chance de você ter ali alguma contaminação é baixa. Mas sim, né? É um limitante a TV sempre. Você já usava baixa temperatura? Já, porque na verdade, quando eu comecei a fazer o lance lá da empresa, desorganizada com os meus amigos, eu comecei a convidar chefes pra fazerem a comida durante os eventos, porque em algum momento começou a ficar grande e eu não dava conta de servir 800 pessoas, que era mais ou menos o que a gente recebia. Você não era profissional? Não, a cozinha era profissional, tinha bastante gente me ajudando, mas eu não tinha a organização que você precisa. E, sobretudo, o mindset para você poder fazer isso de uma forma minimamente profissional. Então, eu comecei a chamar chefes para trabalharem e venderem a comida nesse espaço. E foi onde eu comecei a ver como que eles trabalhavam. E aí, né, você vai perguntando, vai se interessando. E aí, particularmente, uma amiga minha, Carolina Albuquerque, que já ganhou prêmio também em Campinas, que tem um restaurante que chama Lume, vale muito a pena a visita. Ela faz uma comida bem mineira. Assim, revisitada, mas tem uma origem mineira interessante. E a Carol me ajudou bastante. Então, eu falava minhas ideias e ela ia me ajudando. Então, para entrar no programa, eu tive esse a mais aí. Olha, ela está revelando aqui um segredinho. Ela teve uma assessoria da colega, da amiga. Qual dos jurados mais te amedrontava? A Paula Carosella, o Henrique Jacan ou o Henrique Fogaça? Olha, eu acho que o Jacan, por eu não conseguir muito ler ele. O Fogaça, ele… O que é não conseguir ler muito? Não tinha legenda ali passando? Na verdade, também, né? Às vezes o português dele, coitado. Mas não era só isso. É porque agora eu entendo até mais. Agora que eu encontro o Jacan, e acho que por eu conhecer melhor a cultura francesa, eu entendo de outra forma as coisas que ele falava. Mas às vezes não era muito claro. Ao contrário da Paola, que é super didática, que te explica os porquês e como, e de que forma, etc. O Jacan, ele às vezes falava uma coisa muito, assim, dura de dentro dele, sem mais explicações. Então a gente meio que ficava com aquilo. Isso foi bom, isso foi ruim, isso foi uma crítica E o Fogaça, eu acho que por ele ser de Ribeirão também, não sei, eu sentia uma certa empatia com ele, assim. Então ele me dava menos medo, apesar do look bad boy. E aí, ele é de Ribeirão, e aí vocês se conheciam? As famílias se conheciam? As nossas famílias se conhecem. Eu acho que ele é de Piracicaba, mas a família dele mora em Ribeirão Preto. Os nossos pais são colegas, assim, conhecidos. A gente se encontra, sei lá, na fila do supermercado e proseia um pouco. Então, eu já era alguém que a gente sabia, assim, da existência, conhecia de leve. Então, eventualmente, assim, uma trocada de olhar, falava, Ribeirão e tal. Isso trazia um certo um conforto, vamos dizer. E a Paola já é mais dura, o Jacan menos compreensível, então, enfim. Ele era hermético pra você? Um pouco. Agora eu entendo ele melhor. Agora que eu falo francês e a gente conversa em francês, vai melhor. Vai melhor. Bom, você disse que não ia revelar nada e que não podia revelar nada. Aliás, naquela primeira temporada, os Masterchef eram todos muito assim, não estavam nas redes sociais, não apareciam, porque era a primeira vez, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Uhum. Tinha um segredo, assim, parecia um negócio de segredo de Estado. Agora, conta como eram as rotinas de gravações. Como que elas ocorriam? Quanto tempo duravam? Era muito estafante? Olha, era bem cansativo. Eu lembro de eu ter emagrecido, assim, bastante durante o Masterchef, pela correria mesmo. No meu caso, eu posso estar errada, porque fazem 5 anos já e pode ser que eu esteja errada. Mas assim, eram coisa de 12 ou mais horas de gravação. Eu acho que durou coisa de 2 meses, quase 3. E a gente tinha muitas gravações seguidas e alguns dias só de folga. E nesses dias de folga, eu aproveitava para ir no supermercado e comprar, tipo, miúdos, camarão, polvo, filé mignon, massa folhada, açúcar, tudo e ficar treinando. Então, eu acho que hoje em dia o pessoal tem menos essa possibilidade. Porque a gente tinha esses dias espaçados onde eu podia treinar. E aí, também tem uma outra coisa que é… Quando me perguntam assim, qual conselho você dá pro Masterchef? Tá, eu falo, vai numa loja de roupa, onde vende roupa, assim, básica. E aí você vai comprar 3, 4 da mesma roupa. Porque tem dias que a gente tem que voltar com a mesma roupa. Porque um episódio é gravado em mais de um dia. E aí você imagina, era uma prova externa de churrasco. E aí no dia seguinte tinha que estar no set com a mesma roupa, cheirando fumaça, etc. Então eu brinco, mas é real, assim. Compre a mesma roupa repetida pra você poder, pelo menos, ter o conforto de gravar com a roupinha limpinha, cheirosinha. Porque entre o ar-condicionado, a correria, o estresse, é físico a coisa, sabe? Eu me pergunto como que a Paola, por exemplo, o Fogaça,
dão conta de ter um restaurante e gravar? Como que eles colocam isso na logística deles? Porque é muito físico também a gravação do MasterChef. A Paola contou aqui como é intensa esse ritmo de gravação e revelou também que se dedica ao restaurante muito intensamente antes de poder gravar, né? Porque senão não dá, conciliar as duas coisas é praticamente impossível, né? E pra gente que tá participando, você fica… Tem uma expressão em francês que fala o frango sem cabeça, né? Aquela coisa atarantada, assim. E você fica, claro, porque você não tem tempo. De fato, a televisão… O pessoal acha, é roubado. Não, mas teve mais que 10 segundos. Ali faz 2 horas que a Ana tá contando. Eu vejo muito na internet esse tipo de comentário. Claro que a edição, ela joga um papel importante de colocar em ordem, contar a história da melhor forma. Agora, a gente não tem, de fato, nem um segundo a mais. Se tiver um segundo a mais, é tipo… volta pra posição a câmera. E é realmente 2 segundos que a gente deve ter a mais. Então, aquele timing de pensar na receita, ir no mercado e comprar e fazer a receita, aquilo é realmente o tempo que a gente vê na… É 1 hora, não é mais que isso. Então, é um estresse bem grande. Mas, pro meu caso, que depois eu fui pra cozinha profissional, hoje, olhando pra trás, eu vejo que era apenas porque eu era amadora que eu lidava daquela forma. Porque é muito menos pressão do que a vida que eu levo hoje como cozinheira profissional, sabe? Então… O que é pior? Cozinhar ou ficar diante das câmeras? Pra mim, é muito mais difícil ficar diante das câmeras. Agora eu tenho um canal no YouTube que eu me dedico a fazer um conteúdo gratuito, onde eu espero poder comunicar para as pessoas a expertise que eu aprendi na França, da cozinha, e tornar isso uma coisa mais palpável para o brasileiro que tem outras referências de gastronomia do que o francês. Não é porque a nossa cultura ou gastronomia é menos importante ou menos rica, não é isso. Mas o francês, ele catalogou e fez um trabalho enciclopédico, vamos dizer, de transmissão do conhecimento que o brasileiro não fez da mesma forma. Então eu acho que eu trazer isso da França para o Brasil através do YouTube, não só dá um sentido para minha rede social, do porquê as pessoas me seguem, como também eu me sinto cozinheira diante das câmeras quando eu falo da tensão, da temperatura da frigideira quando a gente vai saltear, que em teoria é uma coisa que todo mundo saberia fazer. E eu demoro para gravar uma receita que eu demoraria, sei lá, 1 hora para fazer. Na hora de gravar, demora 4 horas. Porque você erra e você fica nervosa. E aí tem aquela coisa também, você não pode falar… Eu sou muito brava na cozinha, né? Eu tenho super pouca paciência. Então, às vezes, eu acabo me irritando com alguma coisa, algum processo. Retoma aqui da câmera, né? Porque daí tem que ter o take, não sei o quê. Aí eu vou ficando abusada. E aí tem hora que o diretor fala assim pra mim, a diretora, né? Ilana, maravilhosa. Ela fala, Elisa, tá bom, agora repete com um pouquinho mais de bom humor. Porque eu vou ficando assim, sabe? Azeda. Então a câmera… Mas eu tô melhorando. Eu vejo o curso que eu gravei em dezembro. E vejo os vídeos que eu gravo hoje, eu falo, nossa, a Elisa… que fez… A Elisa não é mais a mesma, sabe? Eu evoluí. Mas o meu papel diante das câmeras, eu acho que é esse. Eu acho que é contar um pouco da minha história como cozinheira. Se fosse só pelo entretenimento, não me interessa, sabe? Acho que foi uma forma sem querer que eu uni desse meu background de professora e de formada em filosofia e criança Waldorf, que dá, sim, essa característica mais reflexiva minha. Ou seja, eu gosto de explicar os porquês, eu me interesso nas razões e nessa coisa mais teórica. Mas também unindo a minha grande paixão, meu lugar no mundo, que é ser cozinheira. Então, o MasterChef, as pessoas às vezes falam, mas televisão, né? Não tem esse preconceito de que o MasterChef é menos admirável porque não é cozinha profissional tradicional. Eu quero te perguntar uma coisa que está relacionada justamente ao que você falou anteriormente, que é, as pessoas criticam muito, tem fã-clube, torcida, as pessoas se organizam muito, né, em torno daqueles personagens que estão cozinhando naquele momento diante das câmeras. Aí que não é ao vivo, quando eu falo naquele momento já está gravado. Na final… você não conseguia abrir um vidro de goiabada. E foi seu pai que abriu esse vidro para você. Foi goiabada ou foi marmelada? Então, é legal você contar isso, você me perguntar isso, que eu acho que agora, com o passar do tempo, espero que a diretora Marisa não vai ficar brava comigo, nem o Pato lá do MasterChef. Mas a verdade foi a seguinte… a gente tem um patrocinador, certo? Então tem alguns produtos que a gente acaba usando do próprio patrocinador. No caso, a goiabada, né? Senão poderia simplesmente derretido ali a goiaba na panela. E aí eu não consegui abrir, porque provavelmente cristalizou, né? Ali, normal, processo de qualquer… Acontece.
Acontece, não era porque era uma goiabada vagabunda nem nada. E aí, acontecem vários imprevistos desse tipo durante as gravações. E aí você tem uma equipe gastronômica que você levanta a mãozinha e fala, produção, help. E aí alguém entra em cena e resolve o problema pra você. E a câmera edita de uma forma que você não vê aquilo acontecendo, você telespectador. Justamente pra não parecer que é fake, né? Pô, mas por que tem alguém da produção entrando ali? As pessoas não entendem a questão produção do programa. Então, quando eu não consegui abrir, eu chamei a produção. Falei, gente, não tá abrindo, troca o pote. Ou alguém abre pra mim e tal. E aí, meu pai, que tava com a lapela, falou, daqui que eu abro. Eu nem ouvi ele falar isso. Aí a produção, né, já se ligou que meu pai tinha falado alguma coisa, ele repetiu. Eu olhei pro meu pai, olhei pra produção. A produção falou, se você quiser pode dar pro seu pai que ele abre. Então não foi uma decisão minha, eu nem mal tinha escutado meu pai pedir, falar que ele poderia abrir. E assim, se não tivesse sido ele, teria sido alguém da produção e isso nunca ia ter virado uma história. Só que eu imagino que pra produção aquilo foi um momento que assim, já que teria que abrir de qualquer forma, por que não ter essa cena? Que inclusive, eu já fui reconhecida por colegas asiáticos na cozinha lá na França, quando eu mudei depois pra Provença, né? Trabalhei em Paris, depois na Provença. Na Provença tinham me reconhecido um estagiário coreano de um vídeo de uma compilação dos melhores pais do mundo. E aí meu pai vai e abre o pote. Então assim, eu acho que as pessoas, elas entendem o que elas querem entender. E assim, no auge dos meus 24 anos, tendo ganhado a bolada que eu tinha ganhado, tendo encontrado uma paixão pra minha vida. E ainda sabendo que meu pai era a pessoa que mais cozinhava e que eu sempre tive essa relação de perguntar sobre cozinha e tal. E aí, de repente, ele ter me ajudado a abrir um pote, quem quisesse ver maldade, que pudesse ver, tava liberado. Eu tava atrás do meu sonho. Ali criou uma emoção, na realidade. Foi uma emoção, porque senão era a produção que tinha aberto esse pote. Entendo. Mas de verdade, seu pai foi muito importante na final, né? Eu vejo você por aí fazendo vídeos com sua mãe, comentando botânica na cidade de São Paulo, que é muito divertido. Ela é ótima. Eles cozinham mesmo? A minha mãe cozinha muito pouco. A minha mãe faz um pão de queijo e ela faz farofa muito bem. Depois, é meu pai que cozinha. E meu pai cozinha muito, muito bem. E meu pai é cirurgião. Então, ele tem essa coisa da organização, do planejamento, de se organizar, que a gente chama na cozinha, né, de plano de ataque. Quando você vai fazer uma mise en place, um pré-preparo, antes da mise en place, você faz o plano de ataque. Que é falar, eu vou fazer primeiro isso, depois aquilo, não. E meu pai, ele tem muito isso. Então, dá um prazer hoje, enquanto profissional, de ver que ele tem muitas coisas instintivas que vêm da profissão dele, da pessoa que ele é. E que permitem ele ter essa performance que ele tem na cozinha. Todo mundo gosta da comida do meu pai. Meu marido, francês, não é o maior fã de feijoada, porém, você pergunta pra ele, Florian, você gosta de feijoada? Ele fala, a feijoada do meu sogro, sim. Então, assim, ele é muito caprichoso na cozinha. E eu fico orgulhosa dele ter participado da final dessa forma ativa, vamos dizer. Você foi a primeira Masterchef e única a ter um livro. E eu me lembro bem disso. Na época conversamos muito. Você não tinha repertório para um livro. Conta isso. Então, eu acho assim, é muito legal você ter essa experiência de fazer um livro. Eu tive muita sorte, aliás, eu dou muita sorte na vida em N situações. Quem fez meu livro foi a Helena Matar, você deve conhecer ela. Quem fez as fotos foi o Bruno Gerardi, que é um fotógrafo surreal de bom. Então, assim, eu tive um time que me ajudou. E se você pega meu livro hoje, você abre e fala, putz, que livro legal. Eu sou orgulhosa disso. Mas assim, eu não era cozinheira profissional. Eu não tinha um repertório de 50 receitas que eram, as minhas receitas. Então, tem receitas que não são minhas, que eu pedi colaboração, inclusive deixo marcado, né, que a receita é da pessoa tal. E foi uma loucura, porque o Masterchef tinha uma certa pressão de que aquilo saísse com um timing. E eu tava pós-reality show, assim. Eu lembro que na semana que eu ganhei, eu fui dirigir de São Paulo a Ribeirão. E acabou a bateria do meu celular de tanto jornalista me ligando sem parar. Porque era o primeiro, as pessoas não sabiam, né? Então, enfim. Que erro você não cometeria hoje, que você cometeu no Masterchef? Além daquele povo horrível, né? O pior povo da minha vida. Não, eu fiz uma Carolina também. Eu amo fazer patachu e eu errei assim, caguei. Mas um erro que eu não faria, eu não daria a liberdade que eu dei para alguns participantes durante o programa, porque às vezes a interação entre as pessoas acaba pesando ou influenciando de uma forma que acho que não precisa. E você falou, olha, quem entrar no Masterchef, compra roupinha igual para ficar cheirosinho, etc. Porque você vai ter que repetir, etc, etc. Qual a dica preciosa, uma única, para quem quer entrar no Masterchef? Qual é a dica que ninguém pode perder? Olha, eu acho que a gente tem que lembrar que é um programa de televisão. Então, eu acho que você tem que saber contar bem a sua história. Então, quem é você e por que você quer entrar no Masterchef? Tem muitas histórias legais, eu acho, por aí. E eu acho que ser autêntico e
autêntico que eu falo é verdadeiro com você mesmo. Eu acho que não vai pra frente a pessoa que cria um personagem. Acho que na minha edição, por exemplo, teve um personagem que exagerou ali na persona mesmo. E eu acho que isso pega mal, assim. Eu acho que pega mal com você, isso não fica crível. E eu acho que não tem porquê, assim. Então, as pessoas às vezes confundem. É televisão? É. A Paola, eu imagino que a Paola ela não seja aquela pessoa que ela é todo o tempo que ela é enquanto jurada do MasterChef. Mas é o lugar dela ali, entende? Agora, a pessoa ficar montando um personagem que não existe, eu acho que isso é… Aí sim é marmelada. No Brasil, as pessoas estão mais interessadas em culinárias, acredito eu, como a francesa, a italiana, até mesmo a japonesa, do que a brasileira. Qual a sua relação com a culinária brasileira? Olha, eu amo comida brasileira. Eu gosto… A minha comida favorita, por exemplo, é acarajé. E eu sou de Ribeirão Preto. Então Achei que era a feijoada do seu pai. Não, o acarajé das meninas do tabuleiro do acarajé ganha. Olha, tem um publi que não é cobrado aqui, viu, gente? Não tem merchan. Meninas do tabuleiro do acarajé, Elisa gosta do acarajé de vocês. Sim, agora elas são minhas vizinhas, então eu tô muito feliz. Mas assim, qual a minha relação com a comida brasileira? A minha relação é afetiva e de memória. Então, são receitas que eu gosto muito e que fazem parte da minha história. Então, como eu te falei, a minha mãe faz uma farofa. Na França não tem nada que se parece com uma farofa. Então, são coisas que eu amo e que me representam. Porém, você provavelmente não vai me ver fazendo um purê de banana da terra com pintado, sei lá, o tucupi, sabe? Essas coisas que todo mundo usa do Brasil. O que eu gosto de… Agora que eu voltei da França, a forma como eu gosto de entender a culinária brasileira é não ficar reproduzindo receita ou combinações e associações de sabor que já são clássicas e que são Brasil no prato. Eu quero tentar, ou tenho feito isso, usar os produtos brasileiros, que são eles sim que eu tenho a maior lembrança afetiva. A manga que eu comia no quintal da fazenda do meu tio, ou a amora que a gente ia colher na estrada perto da onde a gente andava de bicicleta com meu pai. Então, assim, são os produtos brasileiros que me marcaram muito e que agora que eu tenho um savoir-faire, uma expertise de como trabalhar o produto para tirar o melhor dele, é aí que eu quero fazer. Que eu pretendo a minha cozinha. Então, falar, cozinha de produtos, isso não quer dizer nada. O que eu quero é poder trabalhar da forma que eu aprendi, que eu acredito que seja a melhor, os produtos e a diversidade que a gente tem no Brasil e que eu tinha saudade, sabe? Por mais que eu sou uma apaixonada pela culinária francesa, as coisas que eu mais senti falta não foram necessariamente as receitas brasileiras, foi a manga do Brasil, foi o suco fresco, sabe? Essas coisas que só tem aqui. Você foi morar na França em 2015. Vamos começar pelo básico. Você sabia francês? Eu sou formada em filosofia, então eu lia francês, né? Mas, impressionantemente, os livros de filosofia são mais fáceis de entender em francês, porque as palavras, por serem mais complicadas, são mais parecidas, né? Então, sei lá, diferença, essência. Então, eu sabia ler, então alguma noção eu tinha. Mas eu não falava nada. Falava bonjour, au revoir. Era isso. Então, você começou do básico, do zero. Vou mudar de tema totalmente. Como é o machismo nas cozinhas francesas? É bem intenso. O Plaza Athénée é um restaurante que, para quem não conhece, é um restaurante que fica dentro do Plaza Athénée, que é o hotel. Então, é o Alain Ducasse, que tem um restaurante lá. Ganhou 3 estrelas, né, recentemente. Já teve e perdeu. E ali dentro, o Romain Meder, que é o chefe executivo, ele tem essa premissa de colocar mulheres no grupo e de tentar, né, acabar um pouco com essa coisa da naturalização do assédio moral, que é muito frequente na França. Então, o Plaza Athénée, entre muitas aspas, a gente chamava de a cozinha Peace and Love, eles falavam. Mas não era Peace and Love nada, né? Mas é que era Peace and Love pra referência deles. Qual é a tradução? Paz e amor, né? Aham. Porque, pra mim, teve muitas coisas que não foram nada paz e amor, né? No começo, ninguém exatamente gostava que eu tava ali, porque eu consegui uma vaga pra trabalhar no Plaza, porque eu conheci a agente do Alain Ducasse, contei a minha história, só que eu sempre conto sem falar do MasterChef. Então, a pessoa acha que eu sou… Quando eu conto depois do MasterChef, a tendência é achar que eu sou uma pessoa humilde, porque eu não quis contar o que será, enfim. E aí eu acabei ficando próxima do chefe. Então, quando o chefe entrava na cozinha, o Alain Ducasse, ele não tá mais operando ali as panelas, né? Mas quando ele entrava, ele vinha e perguntava: e aí, como é que tá a minha estrela brasileira, não sei o quê. E isso acabava gerando uma situação que, assim, o pessoal já não gostava porque não tinha o mesmo nível dos outros colegas. E ainda…
essa menina que não é ninguém, ainda chega aqui, ela é queridinha do chefe, tchau, vai lá lavar louça. E aí no meio do serviço me tiravam pra ir lavar louça, sabe? Então custou muito até eu conquistar meu respeito. Agora, é machista sim, as piadas… Na verdade, às vezes eu tinha a impressão que eu tava com as crianças da escola, sabe? Porque o pessoal… Sabe aquela coisa de soltar pum e dar risada do peido? É isso, só que com o seu chefe que tem, sei lá, 40 anos. Você fala, gente, não é possível que isso aqui tá acontecendo. Qual foi o pior insulto que você ouviu na cozinha? Foi quando… Não foi diretamente pra mim, mas foi pra… Então, quando eu fui pro sul… No Plaza Athénée eu era a mosca do cocô do cavalo do bandido. Aí eu fiquei até responsável da linha das entradas frias. Isso, assim, só para quem tá nos ouvindo, o Plaza Athénée é um hotel super sofisticado, no qual tem um restaurante do Alain Ducasse, que é um chefe multi-estrelado, que teve 3 estrelas, perdeu e recuperou, e é sofisticadíssimo. Eu estive lá uma vez com… o chefe era o Jean-François Piège. Nossa! E era um militar, e não se respirava na cozinha. Eu nunca vi um ambiente tão opressor. Exato. E aí depois foi o Christophe Santagne que assumiu a cozinha, que é um cara um pouco mais light. E agora o Romain Meder, que é realmente uma pessoa super diferente. Vale a pena voltar pra conhecer esse personagem, porque é um cara muito pra frente. E aí, então, quando eu saí do Plaza Athénée, eu era responsável do entremets. Então eu tinha conquistado um respeito grande na cozinha. Assim, perante ao chefe, só que na hierarquia dos meus colegas eu ainda não era ninguém. E aí quando eu passei pro sul, que eu era chefe de praça, e o restaurante ficava aberto todos os dias, porque era um hotel também, e nos dias de folga do chefe, então eu passava sous-chefe, porque o sous-chefe passava chefe, eu tinha muito mais responsabilidade. Então eu tinha que formar a equipe, eu tinha que fazer funções não só de mise en place, mas de gestão de pessoas, que foi aonde eu particularmente… A gente tem que até conversar sobre isso depois, num próximo podcast, quem sabe. Mas nessa situação, o chefe um dia… O meu subalterno lá, ele mentiu, falou que tinha feito alguma coisa que ele não tinha feito. Ele, mas você regou na manteiga com alho? Ele falou, reguei. Ele, cadê o alho que eu não tô vendo? Ele, não, tá no lixo, então mostra seu lixo. E não tinha alho, óbvio. Aí o chefe vira, vocês são um bando de arrombado, e não sei o quê. E aí eu ouvi aquilo, eu falei, calma. Eu tô trabalhando 14 horas por dia, 6 dias por semana pra esse chefe. Eu tô dando a minha vida, nos meus dias off, eu vou buscar cogumelo lá na PQP, porque era tudo isolado. Aí, o meu subalterno faz uma cagada e eu tenho que ouvir que eu sou uma arrombada, calma. Aí eu falei… E você tá falando no sul, a gente não tá mais no Plaza Sul. a gente tá no Bastide. Na Bastide de Moustier. E aí foi onde eu, coloquei o pi na mesa. Falei, não, chefe, calma. Aí não, eu nunca desrespeitei o senhor, dessa forma não vai dar. E aí eu acho que foi um momento muito decisivo também pra eu selar uma relação que eu tive com esse chefe, que foi, por eu não ser cozinheira de base… Eu entendo a cozinha de uma forma, ou acho que entendo a cozinha de uma forma diferente dos meus colegas que sempre foram acostumados a descascar batata desde os 16 anos. Eu falo isso porque meu marido é francês, ele tem essa mentalidade e muitas coisas que eu entendia de outra forma, justamente por ter um background diferente. Então, o que acontece? Esse menino que mentiu, o chefe chamou ele de arrombado, ele tava de boa. Sabe, vamos seguir a próxima. Eu não, sabe, era tipo assim, não, cara, você não se submete a um assédio moral dessa forma só porque você trabalha para um super chefe. Sim, respeito, aprendi a engolir sapo e calar minha boca N vezes, inclusive voltando pro Brasil, é um dos maiores problemas que eu tenho quando eu faço evento, de ver uma nova geração de cozinheiros que não entende a hierarquia, nem respeito e nem a necessidade disso, então isso me assusta, mas… Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ninguém precisa se desrespeitar, ninguém precisa chamar o outro de arrombado, entendeu? Então, hierarquia é necessário. Necessariosíssimo. Eu acho assim, cozinha sem hierarquia, desculpa, não existe. Você acabou de voltar da França, você foi mademoiselle e voltou madame. Ela tá falando do marido, Florian Bassin. E eu queria saber quando e onde, como vocês conheceram. A gente se conheceu no Plaza Athénée. Ele era a única pessoa que falava… Tinha um amigo, um colega que conversava comigo que falava inglês. E depois tinha o Flo, que era a única pessoa que se permitia de me ouvir e tentar entender. O Flo não fala nada de inglês. Então foi a primeira pessoa que meio que me chamou assim pra conversar. Porque as pessoas tinham esse certo preconceitinho, né? Então a gente começou a conversar um pouco. Aí um dia ele me chamou pra tomar um copo. E aí a gente era muito engraçado, porque a gente saía com um notebook, com o Google Translator. E aí ele falava, eu escrevia. E aí eu queria falar, eu escrevia. E era assim que a gente… Mas a língua do amor todos falamos, não é mesmo? Veja vocês, o Google salvando um relacionamento. Sim. Foi assim que Elisa Fernandes se aproximou de Florian Bassin. Você virou influenciadora digital, não tem como negar. Como você descobriu o poder das redes sociais? Consegue ganhar dinheiro com elas? Que tipo de trabalho faz? Bom,
Quando estava na França, eu tinha minhas redes sociais apenas como se fosse uma rede de suporte, vamos dizer. Em alguns momentos foi muito difícil de seguir a vida, né? Enfim, muita pressão. E o fato de que tem uma legião de gente me apoiando, dizendo que a minha trajetória inspira, isso me trazia um certo conforto. Mas daí, quando eu voltei pro Brasil, e que eu vi que as redes sociais, elas jogam um papel muito importante até na autoestima das pessoas, porque as pessoas se comparam, nanani, eu falei, não, calma. Eu não posso ser essa pessoa que as pessoas vão me seguir pra escrever linda ou achar que eu tenho a melhor vida do mundo. E criar, e fazer parte, alimentar essa cadeia de ansiedade das pessoas. Eu falei, eu vou dar um sentido para as pessoas me seguirem. E aí foi quando eu pensei em fazer o curso online. Eu falei, então é o seguinte, eu vou fazer um conteúdo pago, exclusivo para as pessoas que querem dar esse passo a mais comigo e vou falar de forma menos compromissada e gratuita na internet para que as pessoas que me seguem tenham uma razão para me seguir. E aí foi onde eu uni uma coisa com a outra e sinceramente hoje em dia, sem querer, eu descobri uma vocação que eu sinto que eu faço bem isso, que é explicar. E sim, eu ganho dinheiro com as redes sociais, é meu trabalho. Hoje em dia eu tenho 5 pessoas contratadas que trabalham só para gerir todo o conteúdo que eu faço. Isso assim, sem contar as pessoas que filmam mesmo, né, o diretor. Então, a gente, se somar todo mundo, são 8 pessoas na equipe. E é um trabalho muito sério. Então, eu que era aquela pessoa que achava que youtuber, nanani, né, um monte de gente à toa. Hoje eu fecho, assim, engulo cada palavra que eu falei. Porque eu me dedico, hoje eu acho que uns 40% do meu tempo é dedicado à criação de conteúdo. Coisa que eu nunca imaginei fazer antes. E você já consegue ganhar dinheiro? Consigo? Olha só, tem um monte de gente contratada. Então, lógico, não tô tirando do meu bolso, né? O curso já tá no 4º lançamento. As projeções estão… Passei só uma semana inteira aprendendo sobre automação. E de resposta, enfim, de rede social e tal. E a coisa tá crescendo. E fora, sim, que eu acabo usando também o meu Instagram um pouco na questão do lifestyle. Porque eu sou, sim, uma mulher jovem de 30 anos que tem outros interesses e outros gostos. E posso, sim, compartilhar coisas, entre aspas, mais superficiais. Mas sempre com um sentido. Não quero que isso seja o primeiro, sabe? Oi, meninas, no tutorial de hoje. Não, sabe? Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Cozinha brasileira ou francesa? Francesa. Francesa, ela falou baixinho. Guerra de Alains. Alain Ducasse, do Plaza Athénée ou Alain Passard, do Arpège? Alain Ducasse, 1 milhão de fois Alain Ducasse. Então explica isso em Alain português. Ducasse 1 milhão de vezes. A cozinha do Alain Passard, ela é linda, mas ela é clássica. O Alain Ducasse, ele tá na frente. O que a gente faz hoje no Brasil… Começou há 20 anos no Plaza Athénée, quando o François Piège deixou aquela cozinha. Tô falando. Essa coisa dos legumes, da origem do que a gente conhece. Enfim, é dele. Começou há 20 anos na saída. Eu acho que o Passard também tem esse papel importante. Ele também tem. Mas só que o Passard, ele é clássico. Super clássico. O Alain Ducasse, ele é pra frentex. Muito bem. Alex Atala, do Dom ou Helena Rizzo, do Mani? Hoje, Helena Rizzo. Uma mulher que te representa na cozinha. Olha, não sei se ela me representa, mas se eu for metade do que ela é, eu tô feliz, que é a Manu Bufara. Qual ingrediente te desafia? Olha, aqui no Brasil, os frutos do mar. Porque eu conheço um fornecedor de frutos do mar que eu respeito, que eu acho que respeita o produto, que é o Amaral. Trabalha, inclusive, com o Alberto, eu ouvi ele falar no podcast também. Então, pra mim, é o maior desafio, porque eu amo peixe e eu vejo que eu só posso trabalhar com essa pessoa, porque, infelizmente, no Brasil a gente não tem. Então, é isso. O que não pode faltar na sua geladeira? Manteiga. Manteiga. Ouça, ela fala baixinho. O que te tira de sério na cozinha? Falta de respeito, dessa noção da hierarquia, sabe? Um cozinheiro que joga fora a gordura do meu jus, que tá lá esperando pra ser usada no final, o cara joga fora, você fala, você jogou fora? Ah, joguei. E não tem nenhum desculpa, sabe? A pessoa não entende o peso que é não respeitar um superior. Eu acho isso a pior coisa. Com qual prato Florian Bassini te conquistou ou foi você que o conquistou com alguma receita? Eu acho que eu conquistei ele com o meu carisma, não foi com a minha receita. E ele, tem 2 coisas que ele faz que eu amo. A primeira é frango assado com jus, eu acho que é a melhor coisa que ele faz, assim, na vida. Explica o que é jus. O jus é um molho que demora um monte de horas, e vou dizer dias pra fazer, que é basicamente uma redução de carcaça, vamos dizer. Então, o frango assado com o jus dele é incrível. E uma outra coisa que ele faz, que é bem besta, mas que eu amo, é o ovo mexido. Ele faz aquele ovo mexido bem babento, sabe, de manhã, eu amo. Receitinha, a gente vai agora para nossa sessão delícia.
Elisa, o que você tem pra gente? Olha, eu vou passar uma receita que eu já ensinei no meu canal, que é bem rápida, fácil de fazer, tá? É o molho gribiche. Eu adoro receitas clássicas e sempre quero dar uma mudadinha assim pra não ficar também presa no passado. Então, o gribiche você vai precisar de 4 ovos cozidos duros. Você vai dividir esses ovos, separar a gema da clara. A clara você vai picar grosseiramente, como quem pica a salsinha. E a gema você vai passar na peneira pra ela ficar uma pasta. E aí depois, você vai colocar essa gema num bowl. Alongar com um pouquinho de óleo, para que isso fique tipo uma maionese. Você vai voltar as claras para dentro, picar a salsinha e depois colocar o elemento ácido que você preferir. Então pode ser picles, daquele tipo pepino mesmo, ou picles de cebola, picles que você tiver. Depois você põe mais uma pontinha de vinagre, sal, pimenta do reino. E ela pode ser comida como um acompanhamento de salada, vai muito bem com carne de porco. E eu, sinceramente, amo de colocar no sanduíche também. É uma versão diferente do tartar, que tá tão… molho tártaro, né? Que tá tão em alta pelos McFishes que estão fazendo por aí. Então, uma versão um pouquinho mais diferente pra carne vermelha. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio a chefe Elisa Fernandes. Muito obrigado, Elisa. Obrigada, Arnaldo. Até a próxima sexta, um abração a todos.